Victor Kogunarek trazendo mais um vídeo pro canal, família, e hoje a gente vai reagir a vídeos. Os vídeos mais virais, 10 recordes mundiais, então vamos assistir aqui junto com vocês. Os amigos, sabe jogar dardos com os olhos fechados? Então está na hora de pensar no livro Guinness dos Recordes. Algumas pessoas que estão nele chegaram lá graças a algumas habilidades realmente estranhas, e outras são detentoras de recordes que são impossíveis de repetir. Mas quais são essas conquistas surpreendentes? Quem são esses recordistas? Bem, que tal conhecê-los melhor? Vamos lá. Kevin Fast. Kevin Fast é o padre mais forte do mundo. Há mais de 20 anos, ele estabelece novos recordes de levantamento de peso. Ele é capaz de levantar pedras enormes e até grupos de pessoas. Também pode arrastar caminhões, trens, navios. Mas uma das façanhas mais impressionantes de Kevin foi puxar um avião. Este padre fortão conseguiu arrastar um enorme Boeing C-17 Globemaster III de 188,83 toneladas por 8,8 metros, usando apenas sua própria força. Não, para. Você vê que o cara não é nem muito forte, né? Eu acho que é mais jeito, família. Ou amplitude da pista. Puxar um avião, muita tonelada, né? Esquisito, né? Mas vamos continuar o vídeo. Pessoa seja capaz de fazer isso, nós também. Mas isso é a mais pura verdade. O recorde foi estabelecido em uma base das Forças Armadas do Canadá, localizada na cidade de Trenton, em Ontário, no dia 17 de setembro de 2009. E até ninguém foi capaz de superá-lo. Por incrível que pareça, o fascínio por essas loucuras envolvendo sua força não atrapalha em nada o Kevin na sua profissão. Ele combina perfeitamente o treinamento na academia com as atividades pastorais. Para complementar, os fiéis da sua paróquia apoiam o recordista em suas empreitadas. John Fenworth. O jogador de futebol freestyle John Fenworth sabe muito sobre recordes. Afinal, ele já tem 7 registros no livro Guinness. Todos eles, é claro, estão associados a uma bola de futebol. Para estabelecer seu último recorde, o atleta foi até o deserto do Saara, porque foi lá que ele decidiu equilibrar uma bola enquanto caminhava, no lugar com algumas das condições mais severas da Terra. Para documentar todo o processo, John usou uma câmera GoPro. Devido ao forte vento, ao calor e ao terreno acidentado, tudo ficou ainda mais complicado do que se podia imaginar. Se você já viu uma tempestade de areia, sabe que durante elas é difícil se mexer. Imagine só controlar uma bola. Para alcançar... Quem que anda 6 km no deserto batendo embaixadinha sem deixar nada? Mas cada recorde de misericórdia, eu não vou nem opinar. 5,82 km. Esse cara é realmente dedicado. E ele vai mesmo. Olha lá. Meu Deus. Turma bate os recordes, mas nada a ver, né, família? Glenn Schneider. Ver um eclipse solar é uma experiência bastante emocionante. Mas que tal ver um eclipse solar em um avião? Em julho de 2019, o grupo Latam Airlines ofereceu a uma tripulação de mais de 50 especialistas a oportunidade de experimentar um eclipse solar total sobre a Ilha de Páscoa. Os passageiros, que já estavam encantados com aquela experiência de observação tão única sobre o remoto Oceano Pacífico, também testemunharam o famoso astrônomo Glenn Schneider quebrar um recorde do livro Guinness. Agora ele é oficialmente considerado a pessoa que viu a maior quantidade de eclipses solares do mundo. Já são 35 deles. Aliás, foi graças ao Dr. Schneider... Como que isso entra no livro de recorde? Ver eclipse solar não faz sentido, mas é só pra quem é amante mesmo do negócio de eclipse solar. Mas tá bom, vamos pro próximo. Richard Browning. Os fãs do Tony Stark discutiram sobre quem será o novo Homem de Ferro. Bem, parece que encontramos o candidato perfeito. Embora esse cara não tenha estrelado nos filmes da Marvel, ele sabe exatamente como voar. Esse inventor britânico chamado Richard Browning é fundador da Gravity Industries e estabeleceu o recorde de voo mais veloz usando um traje a jato. Ele acelerou a velocidade de 136,891 km por hora. Para que colocar um número tão grande como esse? Só colocar 133 km e já era, família. Richard mais que dobrou seu recorde anterior. E embora seu traje não seja muito parecido com a armadura do Homem de Ferro, a impressão é que no futuro esse inventor poderá criar um protótipo totalmente funcional. Seu equipamento já é controlado exclusivamente por movimentos corporais. Só falta reduzir os motores, ajustar as armas e pintar o traje de vermelho e dourado. Bem, e adicionar um navegador GPS com uma bela voz, é claro. Jack Kay.
Para a maioria de nós, montar um cubo mágico já é algo difícil. Agora imagine fazê-lo com os olhos vendados. Mas esse australiano chamado Jack Kai sabe como resolver esse quebra-cabeça complicado sem sequer olhar para ele. Tudo começou aos 14 anos, quando Jack viu seus amigos montando um cubo mágico. Foram eles que aconselharam o futuro recordista a assistir uns vídeos no YouTube para aprender. Foi isso que ele fez. Depois, simplesmente se tornou o melhor. Jack detém o recorde de montagem mais rápida de um cubo mágico com os olhos vendados. É isso mesmo, esse cara realmente entende desse quebra-cabeça nesse nível. Seu incrível tempo é de 16,22 segundos. Repetimos, de olhos vendados. Se vendam a gente e nos dão um cubo mágico, a gente provavelmente deixa ele cair. Mas Jack consegue bater recordes. Para alcançar esse resultado, ele pratica muito, inclusive meditando. Não sabemos exatamente como isso, mas há 10 anos o recorde mundial de montagem de cubo mágico de olhos vendados era de cerca de 1 minuto. Tirem suas próprias conclusões. Lucky Diamond Rich. O neozelandês Gregory Paul McLaren, mais conhecido como Lucky Diamond Rich, é o homem mais tatuado do planeta. E esse recorde foi registrado no livro Guinness em 2006. Lucky é 100% tatuado, literalmente. Todo o seu corpo está coberto de desenhos, incluindo as orelhas, a boca e até pálpebras. Quando era criança, o Lucky leu sobre os homens e mulheres mais tatuados do mundo. Mas a gente faz muita coisa quando é criança que depois esquecemos, certo? Afinal, nem todo mundo que adorava dinossauros se tornou um paleontólogo, não é mesmo? Durante muito tempo, o interesse de Lucky era só o interesse mesmo, até o momento em que o futuro recordista decidiu fazer sua primeira tatuagem. Aí não parou mais. Lucky pintou cada centímetro de seu corpo, passou milhares de... Você vê que o cara ele se tornou tão viciado em fazer tatuagem no corpo que depois ele pintou de preto e tudo, família. Pode ver que ele é colorido antes, ó. Outras, branco em cima de cores escuras, depois tinta escura por cima de novo. Algumas cores foram adicionadas a alguns desenhos, algumas tatuas foram retocadas. Não é de surpreender que esse recordista se considere 350% tatuado. Afinal, as tatuagens cobrem seu corpo em várias camadas. O Lucky trabalha como artista de rua e de circo, engolindo espadas e fazendo malabarismo. No entanto, ele não precisa fazer nada demais para conquistar a simpatia do público. Basta aparecer no palco. Afinal, com a aparência de Lucky, isso deve ser suficiente. Pablo Alvarez. Toda pessoa que bate um recorde faz isso por algum motivo. Alguns só querem escrever seu nome na história, outros apenas querem se divertir com eles. No entanto, há aquelas que veem isso quase como o sentido de sua vida. Esse cara chamado Pablo Alvarez decidiu entrar para o livro Guinness de Recordes para atrair a atenção para o problema da ecologia e, em particular, a poluição do oceano. Para fazer isso, ele nadou 5 quilômetros em um tempo fantástico de 1 hora e 58 minutos, com as pernas algemadas. Esse recorde incomum foi estabelecido no dia 4 de outubro de 2019 na Baía de Santa Mônica, em Redondo Beach, Califórnia. Eu vejo como o comportamento humano afeta a vida dos animais marinhos. Eu queria mostrar como os peixes se sentem na água. É como se eles estivessem na prisão. Por isso, eu decidi nadar com algemas para imitar como a vida marinha se sente, disse Pablo. Em todo caso, avisamos, não tente repetir isso sem preparação e sem acompanhamento, pois esse pode ser um experimento realmente perigoso. O próprio Pablo teve que parar de nadar justamente porque suas pernas... Porque você é burro. Próximo. Guy Martin. Talvez os recordes de velocidade sejam os mais numerosos do livro Guinness. A humanidade procura acelerar ao máximo possível e em seguida registrar o seu feito. Mas um cara chamado Guy Martin surpreendeu a todos. Ele decidiu correr em um trator. Bem, o trator não parece um meio de transporte particularmente rápido, né? Mas esse não é o caso deste modelo. É um trator meio caporitado, né, família? Meio caporitado. A empresa britânica de trator mais rápido do mundo e o confiou ao Guy, que é um motociclista e adora fortes emoções. Além disso, ele já tem vários recordes no Guinness. Por exemplo, o recorde de maior velocidade em um trenó de neve movido à gravidade. Então, por que não dar um gás em um trator? O Guy teve 2 chances e aproveitou as 2 ao máximo. Na primeira, o piloto alcançou um novo recorde de 166,79 km por hora. 4 meses depois, acelerou ainda mais e chegou a mais de 217 km por hora. Lembre-se que ainda estamos falando sobre um trator, aqueles veículos que trabalham no campo. É claro que o Guy foi modificado. O motor padrão foi substituído por um motor JCB aprimorado, com mais de 1000 cavalos de potência. O trator recebeu uma transmissão de 6 marchas e uma cabine menor e mais aerodinâmica, mas ainda assim era um trator. Big Jing Girai.
Você provavelmente já ouviu falar do recorde de ficar mais tempo debaixo d'água sem oxigênio. Mas e que tal se mover ao mesmo tempo? Ou melhor, não apenas se mover, mas literalmente caminhar pelo fundo do mar? Pode soar estranho, mas esse é um recorde que também existe. A mais longa caminhada subaquática feminina foi realizada pela turca Bige Cingilay. A distância que ela percorreu foi de 81 metros e 60 centímetros, uma distância grande, especialmente para o tempo de 1 minuto. Durante a caminhada subaquática, Bige não subiu à superfície para respirar nenhuma vez. Para permanecer no fundo, ela usou pesos. A regra dessa disciplina incomum é a seguinte: um pé deve sempre tocar o fundo durante o movimento, para que a pessoa caminhe em vez de nadar. Essa não é a primeira vez que Bige faz algo semelhante. Em 2017, ela estabeleceu um recorde ao cruzar 67 metros e 16 centímetros. A distância, no entanto, foi superada pela atleta russa Marina Kazankova no mesmo ano. A turma leva o corpo ao limite mesmo, né, família? Recuperar o título perdido. A preparação levou 2 anos inteiros, mas definitivamente valeu a pena.